meus consagrados. Eu sou JC Mendonça e estou aqui com Fala JC na segunda-feira, dia 27 de março, para falar sobre futebol. E aí tem dois assuntos principais que eu vou falar, que uma é em relação ao Bayern de Munique, que efetuou a troca de técnico, saiu o Julian Nagelsmann e entrou o Thomas Tuchel. E vou falar sobre seleção brasileira, do confronto que teve contra o Marrocos, desse amistoso no final de semana, e perspectivas que a gente pode ver, baseado no que aconteceu no jogo e baseado no que a gente tem visto de movimentação. Então eu vou começar pelo Bayern, que o Nagelsmann saiu, Thomas Tuchel entrou, e aí você tem uma série de motivos dessa saída. E aí foram várias fontes que falaram, o Bundesliga Insider, que é um perfil no Twitter muito bom da Bundesliga, fez uma série de levantamentos. O Arthur Quesada da TNT Sport também. Você tem várias fontes que informam coisas muito visíveis e outras nem tão visíveis assim, nem tão perceptíveis para quem para quem está fora dos bastidores do Bayern de Munique. Primeiro é resultado. Primeiro é a questão do campo. Em dois momentos da temporada, o Bayern passou 3 jogos seguidos sem vencer. Ele acumula 3 derrotas e 7 empates em 25 jogos. Tem 27 gols sofridos nesses 25 jogos. O Bayern, que é decacampeão, literalmente seguido, ele está em segundo na Bundesliga, um ponto atrás do Borussia Dortmund. E agora, no sábado, vai ter um jogo Bayern e Borussia Dortmund na Allianz Arena. Então, confronto direto pela liderança do próximo sábado. Então, é um jogo que é fundamental para as pretensões do Bayern de conseguir o 11º título consecutivo. Além disso, não só pelos resultados, mas as exibições em campo são muito abaixo do que o time pode apresentar. Diversas vezes usando aquela frase vencendo, mas não convencendo. E naquela análise que eu fiz do confronto Bayern e PSG pela UEFA Champions League, o Bayern é um clube que não quer só vencer. Ele quer apresentar um excelente nível de futebol também. Então você tem um elenco que, se você fizer um levantamento rápido, você tem Sadio Mané, Leroy Sané, Thomas Müller, Kimmich, Musiala, Gnabry, Coman, Goretzka, Gravenberch, João Cancelo, De Ligt, Alphonso Davies, Mazraoui, Upamecano, Pavard, Lucas Hernandes, Neuer, Sommer. Um elenco que tem esses caras, ele tem que mostrar, além de grandes resultados, ele tem que mostrar um excelente futebol. E o Bayern tem esse foco. Aí você tem a questão da falta de evolução de jogadores desde a chegada do Nagelsmann. Além do técnico não dar oportunidades aos novos talentos, tem vários jogadores que são muito novos no time do Bayern, como o Arion Ibrahimovic, você tem o Matistel, entre outros, que não tem oportunidade com o Nagelsmann. E o Bayern sempre tem essa questão de revelar novos talentos. Teve a perda praticamente total do vestiário, principalmente pela falta de comunicação. Nagelsmann era um técnico que não falava com os jogadores. Faltava uma filosofia concreta, e entra aquela questão que eu falei do Bayern, por ter o perfil de clube, ter o perfil de jogo, quer ter uma filosofia. E o Nagelsmann vira e mexe mudava formação, mudava filosofia de jogo durante os torneios. E isso incomodava não só atletas como diretoria. Até a história da namorada nova. Nagelsmann começou a namorar uma jornalista que é setorista do Bayern no jornal Bild. Então os jogadores ficaram receosos de conversar com o Nagelsmann e o Nagelsmann passar essas informações para o jornalista. Até nisso estava afetando
o relacionamento do técnico com os jogadores. Mas o principal fator é justamente a contratação do Thomas Tuchel. Ele já era desejado pelo Bayern em 2018, 2019, e sempre aparecia alguém contratando o técnico antes. E como ele saiu do Chelsea na, na virada do ano, os rumores falam que no fim da temporada Real Madrid e diversos clubes da Premier League brigariam por Tuchel. Então, para não repetir o que aconteceu em 2018 e 2019, o Bayern já tratou de aproveitar esse espaço da data FIFA e das eliminatórias da Euro e tudo mais, para fazer logo essa mudança. O Tuchel é um jogador, é um técnico muito inteligente, campeão de Champions League, sabe lidar muito bem com o vestiário, sabe conversar muito bem com grandes jogadores e com talentos novos. E ele não é bobo. Ele vai fazer um feijão com arroz, que é o que o Bayern quer nesse momento, para que o Bayern consiga não só se classificar na Champions League, que tem um confronto contra o Manchester City, que eu falei num vídeo anterior, mais ou menos como é que pode ser, e conseguir o título da Bundesliga. Então, eu acho que foi um movimento que aparentemente, quem olha assim, acha, nossa, poxa, o cara no meio da temporada faz esse tipo de mudança. O Bayern não faz mudança à toa, principalmente uma mudança tão abrupta. É porque realmente o risco de ter uma temporada de fracasso, que seria uma não classificação, não ganhar a Champions League, mas principalmente não ganhar a Bundesliga, estão tentando consertar essa direção desse navio para que consigam alcançar os objetivos. Por falar em alcançar objetivos, sábado teve Marrocos e Brasil, primeiro amistoso depois da Copa do Mundo, e a seleção do Marrocos recebeu em Tanger a seleção brasileira. Marrocos que teve uma incrível quarta colocação na Copa do Mundo, um trabalho espetacular do Walid Regragui, que assume a seleção em agosto, antes da Copa, 3 meses antes da Copa. Desde então, jogou 11 jogos, ganhou 7, empatou 2 e perdeu 2. Ele perdeu só para a França na semifinal e para a Croácia na disputa de terceiro lugar. E venceu por 2-1 o Brasil. É a primeira vitória marroquina na história do confronto. É um time muito bem montado. É um time que tem ótimos jogadores que jogam nas principais ligas. Você tem um Bono, que é goleiro do Sevilha, que foi um dos melhores goleiros da Copa. Você tem o Hakimi, que joga no PSG. Você tem o Mazraoui, no Bayern de Munique. Você tem o Amrabat, que é o volante, que jogou muito bem a Copa do Mundo, está na Fiorentina. Você tem o Buffal, você tem o Ziyech, que joga no Chelsea. Um time muito bem montado. E enquanto o Ramon, que é um técnico que é interino, porque a grande expectativa, e aí eu vou falar sobre isso depois, é da contratação de um técnico no início do segundo semestre. O Ramon, ele fez essa convocação baseado no Mundial Sub-20, que vai acontecer em maio. Começa em maio e termina em junho. Ele mesclou os jogadores para essa competição, os quais eu listo o Andrei Santos, que é do Chelsea, mas está jogando agora no Vasco. O Michael, que é o goleiro do Atlético Paranaense. Você tem o Arthur, que é do América Mineiro. Você tem o Robert Renan, que é do Zenit. E você tem o Vitor Roque, que é do Atlético Paranaense. Isso é pro Sub-20. Aí você tem nomes que são unanimidade: Casemiro, Vini Júnior, Rodrigo, Éder Militão. E outros que arrebentaram, especialmente na temporada passada,
e estavam jogando bem nesse início de temporada, mas que nunca tinham sido convocados. E aí eu coloquei assim, para adquirir experiência na resenha verde e amarela, que é o caso do André, do Fluminense, João Gomes, que era do Flamengo, que jogou no Flamengo até o final da temporada e está no Wolverhampton, o Rafael Veiga e o Rony, que estão jogando no Palmeiras, estão jogando muito no Palmeiras já há muito tempo. É, então, você olha assim, pô, o Ramon ele sabia que esse jogo não ia adiantar de nada para futuro da seleção brasileira. Então ele deu chance para alguns jogadores, convocou alguns jogadores para ganhar a cancha, e aí entra uma questão. É, vários jogadores que poderiam ter sido convocados e não foram, estão jogando muito bem na temporada. É o caso do Caio Henrique, que está jogando muito bem na lateral esquerda no Mônaco. Você tem o Gabriel Martinelli e o Gabriel Magalhães, que estão jogando muito bem no Arsenal, entre outros que poderiam ter entrado nessa lista. Mas o Ramon é, é, fez uma mescla. Por exemplo, ele colocou o Andrei Santos como titular pelo simples motivo de, além de ser homem de confiança, porque o Ramon chegou a treinar o Vasco na época que o Andrei estava jogando, e tem uma questão muito peculiar que pouca gente falou. O Andrei ele foi contratado pelo Chelsea, só que para ele obter o visto de trabalho, ele precisa de uma pontuação. O visto de trabalho para a Premier League, ele precisa de uma pontuação, que você tem um percentual de jogos pela seleção principal, um percentual de jogos pela seleção de base, e o Andrei não tinha isso. Ele não tem ainda, para falar a verdade. Ele ainda falta alguns, alguns pontos para que ele obtenha esse visto de trabalho. E aí foi por isso não, mas foi um dos grandes motivos para o Andrei Santos ser titular no jogo de sábado. Vários jogadores jogaram bem abaixo. Eu acho que o que jogou mais abaixo do que eu estava esperando foi o Emerson Royal, que teve uma atuação muito complicada, foi envolvido no primeiro gol e ainda sai machucado no final. E era um cara que eu queria ver na seleção brasileira, porque nós temos problemas seríssimos na lateral. E eu falo, o mundo inteiro tem problema com lateral atualmente. Você tem pouquíssimas seleções que você tem bons laterais. Me arrisco a dizer assim, a Inglaterra tem bons laterais, especialmente na direita, que você tem Kyle Walker, você tem Trent Alexander-Arnold, você tem Reece James. O Marrocos tem bons laterais, com o Mazraoui, que é lateral direito de ofício, mas joga na esquerda, porque o Hakimi é o dono da posição na seleção pela lateral direita. E o Brasil não tem isso. Aí ele tinha a oportunidade de colocar o Caio Henrique na esquerda, mas aí ele preferiu trazer o Alex Telles e o Renan Lodge. O Renan Lodge que foi muito marcado por aquela final da Copa América e não jogou por questão de vacina nas últimas convocações. E aí era o Emerson Royal e você nem tinha um lateral direito de ofício no como reserva. A ideia era usar eventualmente o Ibañez como lateral direito reserva. Ibañez esse que foi uma boa surpresa jogando bem com o Militão do lado. Militão é um jogador que é um excelente zagueiro e ele faz o teu companheiro de zaga subir de produtividade, e o Ibañez jogou muito bem. Como falei, o restante do time jogando abaixo do esperado. O Rony se esforçou, apesar de eu achar que ele estava mal escalado. Ramon escalou numa pior posição possível. Ou ele é ponta esquerda ou ele é centroavante. Aí o Ramon colocou ele na ponta direita com o Rodrigo de falso 9. Rodrigo é extremamente versátil. Rodrigo joga
numa formação 4-2-3-1, ele pode jogar nas 4 posições de ataque, como meia atrás do centroavante, como centroavante, com mais mobilidade, como ponta direita, como ele já jogou no Real Madrid várias vezes muito bem, e na ponta esquerda, que foi quando ele se destacou no Santos. Mas eu achei um baita desperdício você colocar o Rodrigo naquela posição. Enfim, é um jogo que você não vai ter muita avaliação de você colocar, não, beleza, estamos com a base da seleção para o próximo ciclo de Copa. Não, não é. Não é isso. Principalmente porque o técnico só foi técnico nesse jogo. Como eu falei, vai ter a contratação de um técnico. O principal nome falado é o Ancelotti. Que o Real Madrid não sabe se vai continuar com o Carlo Ancelotti Ancelotti é ótimo, né? Ancelotti no final da temporada. Você tem estão falando, um jornal português falou que o Jorge Jesus foi procurado. Eu tenho uma opinião em relação a isso. Eu acho que o Jorge Jesus é um técnico que teve um trabalho espetacular pelo Flamengo, mas desde então ele não conseguiu. Dando um retrato assim bem macro da carreira do Jorge Jesus, tirando aquele Benfica, aquele super Benfica que tinha Di Maria, que ganhou o Campeonato Português e chegou em final de Liga Europa e tudo mais, o Jorge Jesus teve aquele baita trabalho com o Flamengo e mais nada. No esporte ele saiu mal, no Benfica depois do Flamengo ele saiu mal, o Fenerbahçe ele não está bem, e ele é um cara que tem uma questão de vestiário. No Flamengo teve aquela tempestade perfeita, que é o termo que eu uso. Mas nos outros cenários, o Jorge Jesus não tem um bom desempenho como gestor de equipe. Falaram de Mourinho, que aí eu acho que é uma das piores opções, por causa do estilo de jogo do brasileiro. O Mourinho faria um time que não seria interessante, não criaria simpatia com o torcedor brasileiro. Falo do Abel Ferreira, que eu acho que dos que estão no Brasil é o melhor treinador, mas eu acho que ele vai ser muito pressionado se ele entrar, porque sempre vai ser levado, vai ficar sob suspeita qualquer convocação que ele fizer. Vou dar um exemplo. O Yuri Alberto está destruindo no Corinthians e o Rony está tendo uma boa temporada. Aí o Abel escolhe o Rony por ser homem de confiança. A imprensa vai cair de pau, que ele está sendo clubista. Ou então, vou dar outro exemplo, Rafael Veiga e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está destruído no Flamengo e o Rafael Veiga está indo muito bem no Palmeiras. E aí ele chama o Rafael Veiga no lugar do Everton Ribeiro. Aí, é clubismo, que não sei o que, os homens de confiança, que não sei o que. Então eu acho que é muito arriscado. Um outro nome que foi citado, que está aqui no Brasil, que fez uma excelente temporada no ano passado e está começando bem também, é o Diniz. E aí entra uma questão. Eu tenho uma opinião. Eu acho o Diniz tem uma ideia de futebol muito interessante, muito prática. Quase. Como é que é o termo? É quase lúdico. A forma como o Fluminense joga é uma forma quase lúdica. Aí entram algumas questões, que eu estava até conversando isso com um amigo meu hoje.
Que ele estava apresentando esse argumento para mim, eu falei, faz sentido. O Diniz, ele raramente varia esse formato de jogo dele, o que pode ser arriscado num, numa competição em que o, o adversário joga de uma forma que anule essas possibilidades dessas trocas de passe, dessa superioridade numérica que o Diniz tanto prega. E tem uma outra questão. Tem alguns ensinamentos que o Diniz põe que eu acho que para jogadores muito experientes, que já são cachorro velho, que não aprende truque novo, bem entre aspas, porque eu também não sou tão favorável a essa frase, mas que ela acontece muito no futebol. Eu acho que alguns jogadores não iam ter essa como absorver, principalmente numa situação de seleção, em que você joga de uma forma no seu time lá na Europa e logo em seguida você tem que, não, beleza, vai ter data FIFA, vão ter 2 jogos, tá, eu tenho que mudar minha chave no do que eu jogo no clube para o que eu vou jogar na seleção do Diniz. Então, eu acho que o Diniz seria excelente, por exemplo, para uma seleção de base, em que ele colocaria é, essas ideias em prática para garotos aprenderem, tem muito mais velocidade de aprendizagem, muito mais velocidade de assimilação dessas ideias para realizar, botar em prática isso. E aí entra o meu nome favorito, que é o Carlo Ancelotti. Por que, que eu acho que o Ancelotti é o melhor nome? Primeiro, é um técnico multicampeão. É um técnico que já ganhou Champions League com o Milan, já ganhou Champions League com o Real Madrid, sabe muito bem gerir os seus recursos, com os jogadores que ele tem, ele sabe, ele faz o suco de acordo com a fruta que ele tem. Ele não vai chegar, não, eu quero fazer uma limonada, mas só tem melancia. Não, ele vai fazer o suco com o que ele tiver. Tem uma forma de futebol muito adaptável. Então, justamente por ele ter o que ele tem de recurso, ele consegue explorar o potencial máximo desses jogadores. Você vê como é que jogadores novos, como Rodrigo, como Vini Júnior, como Éder Militão, se desenvolveram no Real Madrid após a chegada do Ancelotti. É um técnico que é uma grife mundial, tem título nas 5 principais ligas do mundo. E aí entra uma questão: mas ele não vai morar no Brasil? Não, não precisa. Ele vai ter uma equipe que vai acompanhar muito bem o futebol brasileiro, ele vai ter uma equipe que vai acompanhar muito bem o futebol europeu, ele pode continuar morando lá na Espanha, como ele mora atualmente, e acompanhar. E aí vem aqui uma vez por mês, fica 4 dias aqui no Brasil, 3 dias aqui no Brasil, faz as avaliações que tem que fazer, faz as convocações que tem que fazer. É muito provavelmente seria um. Não vai ter unanimidade, obviamente. Sempre vai ter contestação. Mas dentro do que eu acho que o Brasil precisa para 2026, é um técnico que tem bagagem suficiente para ter o mínimo de contestação. E você vê todos os jogadores que trabalham com ele elogiam a forma do Carleto de trabalhar. Coisa que você não vê no Mourinho, coisa que você não vê no Jorge Jesus, o Abel Ferreira é muito bem reconhecido com a questão do trabalho. Todo mundo tem uma imagem, a imprensa passa uma imagem dele brigão, agitado, não sei o quê, mas os jogadores adoram a liderança do Abel Ferreira. Então eu vejo muito por esse lado. Eu vejo, se for para pegar alguém aqui no Brasil, seria
justamente o Abel Ferreira. Mas se fosse para escolher, eu pegaria o Ancelotti, sem sombra de dúvida. E já tá rolando rumor que já tá rolando esse papo no Real Madrid. Teve no final do jogo na Champions League, no confronto contra o Liverpool. Rolou o papo do Alisson com o Ancelotti, do Fabinho com o Ancelotti. Então, eu vejo que era uma coisa que era até o final da temporada passada, depois da Copa do Mundo, era visto como uma coisa impossível de acontecer. Agora está ficando mais próximo, mais tangível. E isso é uma coisa que me empolga muito. Porque se o Ancelotti colocar o time para jogar muito bem, a seleção vai se aproximar da sua torcida. O torcedor brasileiro ele sente falta de uma seleção mais próxima. Então eu não estou criando expectativa porque eu não crio expectativa, mas se eu vejo com muito bons olhos uma eventual contratação do Ancelotti para comandar a seleção brasileira a partir do segundo semestre. Então, põe aí nos teus comentários o que vocês acham. Fala sobre o que vocês acharam dessa mudança de treinador do Bayern. Fala o que vocês acharam da seleção. Fala o que vocês acham dessa minha opinião sobre técnicos para a seleção brasileira. Põe aqui nos comentários. Dá o like, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou tentar criar cada vez mais conteúdo para que a gente possa ter cada vez mais interação. E vamos ver o que vai acontecer no esporte essa próxima semana, porque agora vão voltar os campeonatos. Vai ter final do Campeonato Carioca semana que vem. Vão ter jogos importantes nas ligas europeias nesse final de semana. Então fica ligado que a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.